Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e vocês estão assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer um procedimento, tá? Da correção. Não posso chamar correção porque o gabarito já saiu, tá bom? Mas é uma análise, uma consideração a respeito da prova da Sanesu, necessariamente para o nível superior, tá bom? No caso, a prova que chegou em minhas mãos foi a prova de engenheiro eletricista. Tá bom, então? Vamos lá, então, para essa correção? Só que antes de começar, vou te pedir, tá? Foi feito pelo Instituto Selecom, desculpa, pelo Instituto AOCP, tá? A prova foi realizada no domingo do dia 19. Então, antes de eu começar, deixa eu pedir. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Isso ajuda muito o canal ganhar a devida relevância, que assim nós pretendemos, tá bom? Então vamos lá. Faz comigo a correção aqui, rapidinho. Olha aqui, você tem a interface da prova, né, cara? Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, né? Uma prova AOCP, tá bom? Pois bem, aí ele começa aqui com uma leitura de uma tirinha, né? Porque uma leitura da tirinha é fácil, então o que você faz? Você já faz a leitura. Eu não fico julgando as pessoas, diferentemente de você. Aí ela falou, enfim, a hipocrisia, né? Quer dizer, porque ela está julgando mesmo, né? Então vamos lá. O advérbio de intensidade, diferentemente, bom, para começar, tá? Ele não é um advérbio de intensidade, tá? Diferentemente, é um advérbio de modo, tá bom? Então já está errado, tá? Caracteriza o diálogo entre os personagens. Uma delas considera-se alguém que não julga as pessoas, mas considera que a outra personagem faça isso. O finalzinho está correto, o problema é o começo, tá? Ele não é um advérbio de intensidade, é um advérbio de modo, tá bom? Faz a letra B aqui comigo, vou deixar bem no superior para eu não atrapalhar aqui, não ficar na frente. A hipocrisia mencionada pela personagem no último quadrinho relaciona-se ao fato de que a outra personagem, ao usar a expressão diferentemente de você, acaba por fazer um julgamento, embora diga que não faça. Correto, né, cara? Supostamente, a correta é a letra B. Por que supostamente? Porque a gente vai ler o resto. A hipocrisia mencionada, deixa eu levantar um pouquinho mais. A hipocrisia mencionada pela personagem no último quadrinho relaciona-se ao fato de que a outra personagem, ao usar a expressão formada pelo advérbio de intensidade, está insistindo, diferentemente de você, acaba fazendo um julgamento, embora diga que não faça. Está correto, afirmativo? Só que ele está insistindo no fato de ser um advérbio de intensidade. E está errado, tá? Não é. A hipocrisia mencionada no último quadrinho diz respeito à falsidade de todos os personagens da tirinha, pois todos, embora neguem, estão julgando alguém. Não, só tem duas personagens, né? Todas do mundo. Não, tem mais uma ali. Tem mais uma sentada ali que não fala nada. O advérbio de tempo, é errado também. Não é um advérbio de tempo, é um advérbio de modo, diferentemente, aquilo que difere, tá? Tá bom, então. O correto, então, supostamente. Ou melhor, supostamente não, conferido, tá? E conforme o gabarito preliminar. Só estou fazendo aqui algumas observações. O aluno não pôde sair com a prova? Eu acho que sim, acho que foi o caso. E a prova ficou disponibilizada, mas aquele sistema, né? Só pode ter acesso à prova o candidato. Aí o candidato mandou, tá bom? O aluno mandou, juntamente com o gabarito. Então, só fazendo uma conferência aqui do gabarito preliminar, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação à prova que você fez, tá bom? Faz número 2. Considerando o trecho da tirinha, enfim, a hipocrisia, tá? Ele vai falar assim, o advérbio de tempo, enfim, correto. Até que enfim, né? Hora, né? Até que enfim, até que chegou a hora, né? Da hipocrisia, enfim. O advérbio de tempo expressa a conclusão a qual chega a personagem que fala no último quadrinho, embora negue a outra personagem, julga as pessoas. Verdade, né? Porque daí ela fala, você está falando uma hipocrisia, né, cara? Cara, supostamente correta a letra A. Porque supostamente porque a gente vai conferir o resto. Vamos lá. A conjunção final, enfim, não é, tá? Ou melhor, não está sendo usada nesse sentido de conjunção de finalidade, tá? Que também não cabe, né? Talvez uma conjunção sim de conclusão, né? Tá bom, então. Expressa na conclusão ao qual chega a personagem. Ela chegou a uma conclusão? Chegou, mas só que o advérbio é um advérbio de tempo, tá? O advérbio de modo não é. O advérbio de modo não é. Aí não tem como, tá? Tá, então abandona, vai para o outro. O advérbio de tempo, ok.
expressa a conclusão ao qual chega a personagem que fala no último quadrinho. Todos os seres humanos julgam os outros uns aos outros. Na verdade, ela está falando do enfim, porque a pessoa nega fazer, mas faz a si mesmo, conforme ele afirma na letra A, tá? A conjunção final, ele está insistindo em conjunção final, não é o caso, tá bom? Tá bom, então. Vai para o número 3. Ele quer brincar com a palavra diferentemente de você, tá? Então, diferentemente de você pode ser apesar de você? Não pode, né? Incomumente de você? Também não, né? Ele pode usar aquém de você? Não. Distintamente de você. Essa é a palavra que melhor substitui, tá? Distintamente, diferentemente, distintamente. Nota que são dois advérbios de modo, tá bom? Excentricamente, tem nada a ver, excentricamente. Vamos lá? Vamos agora para a questão 3. A questão 3, aí tem um texto enorme, tá? Você vai ler o texto, conforme eu sempre oriento, né? Não, o que você vai fazer? Você vai ler o enunciado. Vamos ver? Em relação à estrutura e aos sentidos do texto de apoio, assinale a alternativa correta. Aí note que é algo que vai girar em torno do sentido global do texto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a devida correção. Vamos lá, ou melhor, a devida leitura. Vamos lá, então? Me acompanha aqui. Conheça a história do Cristo Redentor, da idealização à sua construção. Inaugurada em 12 de outubro de 31, a estátua foi erguida com o auxílio da população. Neste qualquer que eu desenhe, conheça o passado de um dos maiores símbolos do país. Tá? O nome qualquer que eu desenhe é o nome da coluna, provavelmente. Tá? Tá bom, então. Diz assim, tá? Há 90 anos era inaugurado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 12 de outubro de 31, peregrinos do mundo inteiro se dirigiram para onde hoje é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e viram pela primeira vez o monumento Cristo Redentor. A estátua começou a ser idealizada em meados do século XIX, quando o padre francês Pierre Méry Boss exercia suas atividades em uma igreja com vista para o Monte Corcovado. A ideia de erguer um monumento religioso foi resgatada em 1888 pela princesa Isabel. Após a assinatura da Lei Áurea, abolicionistas sugeriram homenagear a princesa com uma escultura no alto do Corcovado. Paroquiana do padre Boss e apelidada de Redentora, ela negou a proposta e sugeriu uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, para ela o verdadeiro Redentor. Embora tinha sido promulgada um decreto para viabilizar o monumento, a proclamação da República e a separação entre Igreja e Estado em 1889 interromperam os planos. O projeto só saiu do papel em 19 de 1921, com os preparativos para a comemoração do centenário da independência. Olha só, tanta coisa, né, cara, pro centenário da independência. Com a altura de um prédio de 13 andares, a maior parte da estátua foi construída no Brasil, no estilo Art Deco. As 50 peças da face e as 8 das mãos foram moldadas em Paris e vieram para cá, como um quebra-cabeça, com cada parte enumerada para ser montada em solo brasileiro. O Cristo é feito de concreto armado, revestido com pedra-sabão. Sua construção engajou a população tanto na arrecadação de fundos, quanto no processo de montagem dos mosaicos. Fazendo a leitura muito baixa. O Cristo é feito de concreto armado, revestido com pedra-sabão. Sua construção engajou a população tanto na arrecadação de fundos, quanto no processo de montagem dos mosaicos que o constituem. E assim nasceu um dos maiores símbolos do país, Revista Galileu, uma edição de 2021. Tá? Tá bom, então. Aqui o cargo, né? Engenheiro eletricista. Então vamos lá. Em relação à estrutura e os sentidos do texto de apoio, assinale a alternativa correta. Tá? Diz assim: a origem do Cristo Redentor está diretamente ligada à figura da princesa Isabel. O monumento construído em sua homenagem completou 90 anos. Bom, a primeira proposta foi fazer uma homenagem a ela, fazer um monumento para ela, né? Para ela. Só que ela negou, falando que o verdadeiro Redentor era o Cristo. Tal. Então, não é bem assim, não.
o monumento não foi construído em sua homenagem, foi construído, sim, a partir de uma proposta de homenagem. Aí ela falou, não, vamos fazer um do Cristo. Está errado. Letra B. O propósito do texto é apresentar como está atualmente, não, é a origem do Cristo. Está errado. O propósito do texto, em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor, é fazer uma homenagem ao monumento, no caso aqui a construção, não ao monumento, mas a construção, nada a ver. Construído em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, após sugestão da princesa Isabel, o Cristo Redentor completou 90 anos em 2021. Correto, né? Correto. Nada contra a essa afirmativa aqui. Tá? A letra E. Para a construção do Cristo Redentor, políticos ficaram responsáveis pela captação de recursos e pela montagem do monumento. Seria um sarro, né? Pessoas, os políticos montando ali, não, com a população, a engenharia, né? Foi feito na França, as partes foram feitas na França e foram montadas aqui no Brasil. Não tem nada a ver, tá? Sua construção engajou. Qual das seguintes alternativas poderia... só uma observação, né? Correta é a letra D, tá? Ao 5. Diz lá, qual das seguintes alternativas poderia substituí-la sem prejuízo do sentido? Ele quer substituir a palavra engajou, tá? Então você sabe que engajou é impôs? Não. Contrapôs? Também não. Induziu? Não. Aturdiu? Não. Filiou. Engajou no sentido, né? Alguém que é engajado, alguém que participa, né? Alguém que filia-se, né? Filia-se. Correto é a letra E, conforme o gabarito preliminar. Vamos lá? Considerando a reforma ortográfica de 2009, observe a palavra pedra-sabão, identificada no texto. Apresenta hífen, tá? Correto. Assinale a alternativa que também apresenta palavras nos quais o hífen é utilizado corretamente. Então vamos lá? Vamos lá, se você lembra das minhas aulas, ó, pé de meio é uma exceção, tá correto. Contra a regra tá errado, porque contra é um prefixo, tá? Então o que você faz na circunstância? Você tira o hífen e dobra o R, tá errado. Cor-de-rosa também é uma exceção, tá bom? Tem que ter hífen. Tá aqui, exceção cor-de-rosa. Anti-inflamatório, o anti termina numa vogal e o I começa, claro, mesma vogal, então tem que ter hífen, tá? Mesma vogal, mesma consoante, hífen. E anti-histórico, aqui só observação, tá? Ele deveria ter outro hífen aqui, conforme reza a reforma ortográfica, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Se uma palavra, tá? Se uma palavra ela apresenta hífen, tá bom? E aí você não tem a margem, né, correspondente, como é que é o nome da palavra aqui? A palavra é anti-histórico. Diz a reforma ortográfica que você tem que colocar o hífen, tá? Correspondente aqui à translineação, e aí na outra página, ou melhor, desculpa, na outra linha, colocar o hífen referente à divisão vocabular. Então ia ficar anti-histórico. Dessa forma, tá? Então teria que ficar dessa forma aqui, tá bom? Para estar correto, tá? Porque do jeito como está aqui, dá a entender que anti-histórico é tudo junto. E não pode ter o H, tá? Então só uma observação aqui a respeito da letra B, que é a correta, tá? Inclusive, né, sugerida pelo gabarito preliminar, mas essa pequena observação. Da mesma forma que na letra C, tá? Então na letra C também o cor-de-rosa teria que ter o hífen aqui e o outro hífen aqui para indicar a divisão vocabular. Uma da translineação e a outra da divisão vocabular, tá? Mas supostamente a correta, deixa eu fechar aqui. Supostamente a correta é a letra B. Certo? Autoescola está errado, porque neste caso aqui você tem vogais diferentes, tá? Então tem que unir, então está errado. Cor-de-rosa está certo, multi-horário está certo. Anti-histórico está certo, porque é o caso aqui, né? Começa com H, tem que ter hífen. Mini-saia está errado, tá? Mini-saia teria que ser com 2 S. Água de colônia está certo, configura-se uma exceção, tá bom? Neste caso aqui, era o correto para estar escrito anti-histórico, seria assim, tá? Do jeito como está aqui, dá a entender que ele está tudo junto, tá bom? O que provavelmente poderia induzir o candidato ao erro, só para constar, tá? Beleza, então. Vai para o 7. Ao 7 ele vai querer classificar o embora. Algumas conjunções, ela pode ter mais de um significado, tá? É o caso, por exemplo,
Por quê? É o caso, por exemplo, do se. É o caso, por exemplo, do como. Pode ter mais de um significado. O embora não, cara. O embora só pode ser concessiva, tá? Então, na hora que ele fala aqui que o embora é uma conjunção causal, você não precisa ler mais nada, tá? Tá errado. Agora, olha aqui, ó. Diz assim, ó. Embora a conjunção concessiva destacada expressa o fato de que, mesmo com autorizações, houve impeditivos para a construção do monumento. Vamos ver? Embora tenha sido promulgado um decreto para viabilizar o monumento, a proclamação da República e a separação entre igreja e Estado em 89 interromperam os planos. Correto, né, cara? Supostamente o correto é a letra B. De novo, por que supostamente? Porque a gente vai conferir o resto. Ele falou aqui na letra C que o temporal, ou melhor, desculpa, que o embora é temporal. Errado. Ele falou que o após é um advérbio, tá? Errado. Após é preposição, tá? Aí após ele falou que é conjunção temporal. Não tem nada a ver, tá bom? Tudo errado. O correto é a letra B. Certo? Vamos lá. Essa foi a 7. Vamos para o 8. Deixa bem aqui em cima aqui para eu não te atrapalhar. Não ficar aqui na frente. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da vírgula, considerando trechos adaptados. Então vamos lá. Um caso aqui de pontuação. Então vamos lá. Em meados do século XIX, vírgula, quando o padre francês Pierre-Marie Boss exercia suas atividades em uma igreja com vistas para o Monte Corcovado, vírgula, correto, a estátua começou a ser erguida, a ser idealizada. Eu vou perguntar para você, quem começou a ser idealizada? A estátua. Então, o que essa vírgula está fazendo aqui? Não pode. Tá errado, tá? Letra B. A maior parte da estátua com a altura do prédio de 3 andares foi construída no Brasil. Aí no caso aqui, né, cara? A maior parte da estátua com a altura de um prédio de 13 andares, tá? Não precisaria ter essa vírgula aqui. Foi construída a maior parte, tá? Bem confuso aqui, letra B, né? Confuso, letra B. Vai para a letra C. Paroquiana do Padre Boss, apelidada de Redentora, ela negou a proposta e sugeriu uma. Ó, nota, ó, quem sugere, sugere algo. Está separando o verbo do seu objeto. Está errado. Diz assim, ó. Conheça neste abre aspas, quer que eu desenhe, fecha aspas, vírgula, o passado de um dos maiores símbolos do país. Agora está correto. Por quê? Porque isso aqui é um advérbio. O advérbio está separado por vírgula. Correto, cara. Supostamente o correto é a letra D. As peças da face e das mãos moldadas em Paris vieram. Notem que quem vieram foram as peças. Está separando o sujeito do verbo. Errado. Correto é a letra D. Tá? Essa letra B aqui não precisaria ter essa vírgula para começar a conversa. E aqui também, quando o advérbio vem na sua posição correspondente, que no caso é no final, né, do enunciado, não precisa ter vírgula também. Fica preciosismo demais, tá? Tá bom, faz a 9 aqui, muito fácil. Assinale a oração destacada, o trecho. As 50 peças da face e as 8 das mãos foram moldadas em Paris e vieram. Então note aqui que ela não tem vírgula, o que talvez poderia causar alguma dúvida, né, desse esse adversativo. E notem que o sujeito é o mesmo. Quem foram moldadas foram essas 50 peças, e essas 50 peças vieram para cá como um quebra-cabeças. O que configura, então, a minha oração coordenada cinética aditiva. Fácil, né, cara? Muito fácil. Vai para o número 10. Diz assim, considero é certo. O Cristo é feito de concreto armado, revestido com pedra-sabão. Sua construção engajou a população tanto na arrecadação de fundos quanto no processo de montagem dos mosaicos que o constituem. Assinale a alternativa que analisa corretamente quanto à concordância. Vamos ver. O verbo regular feito, já está errado, tá? Porque o verbo fazer é um exemplo de verbo irregular, tá bom? Necessita de preposição de para expressar seu complemento. Ele está falando a respeito de concordância, mas a pergunta que ele fez aqui é uma pergunta de regência, tá? Então, assim, só uma observação com o enunciado, não que você vai interferir na maneira como você julga isso daqui, mas isso é uma questão de regência, tá?
Porque se alguém faz algo, tá? Então ele é verbo transitivo direto, mesmo estando no particípio, tá? É um verbo transitivo direto. Então, neste caso aqui, tá errado. Tá errado tudo aqui. O verbo fazer, tá? Em sua forma no particípio passado, errado, tá? Porque particípio não tem passado, cara. Particípio é uma forma nominal. Já está errado. É um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo direto, só que essa afirmativa aqui, particípio passado, tem no inglês uma expressão assim, não tem? Não sei, não lembro mais. O verbo fazer em sua forma de pretérito perfeito não é pretérito perfeito, tá? É presente no indicativo e o feito está no particípio, tá? Tá errado. O verbo revestir em sua forma do presente subjuntivo, não, de novo, tá? Particípio, não tem nada a ver, tá? O verbo engajar na sua forma pretérito perfeito, vamos ver? Verbo engajar, pretérito perfeito. Engajou, correto. Pretérito perfeito, tá? Tá bom, então. É um verbo transitivo direto. Engajou quem? A população. Correto, cara. Como verbo transitivo correto está, ou melhor, como verbo transitivo direto está correta a afirmação. Outro texto, cara, e agora, né, como se você assistiu o meu aulão preparatório, né, então eu também usei 2 textos, tá? Em prova que foi da Companhia de Saneamento de Santa Catarina, tá? Que também foi uma prova AOCP. Faz o exercício 11 aqui comigo. Vamos lá, não, primeiro vamos ler o enunciado, né? Em relação à estrutura e aos sentidos do texto, de apoio assinado a alternativa correta, tá vendo? É uma questão de interpretação. Então você tem que ler o texto, você não tem pra onde correr. Então vamos lá, então. Vamos lá, faz comigo aqui. Quais são os principais temas de pesquisa no Brasil? Um relatório analisou mais de 300 mil artigos publicados em 2015 e 2020. Confira os principais assuntos e com quais países o Brasil mais colabora. Maria Clara Rossini. Aí, Rossini, sua homenagem aqui, tá? O Rossini contava, é um professor amigo meu, que quando confundiam ele com menina, né, com mulher, porque ele usava o sobrenome Rossini. Mas tudo bem, então. Homenagem a você, Rossini. Vamos lá, então. A produção brasileira de artigos científicos cresceu 32,2% entre 2015 e 2020. É mais do que a média mundial, que foi de 27,1%. Mas o que o brasileiro pesquisa, o relatório, abre aspas, Panorama da Ciência Brasileira 2015-2020, fecha aspas, produzido pelo Observatório de Ciência e Tecnologia e Inovação, mapeou os principais temas e estudo no Brasil. Opa, tem alguém incomodando aqui. Opa. Muito bem. O levantamento se baseou nos artigos científicos presentes na Web of Science, uma plataforma que reúne pesquisas de todo o mundo. No total, mais de 11 milhões de artigos foram publicados em 2015 e 2020. Desses, 372 mil contaram com a participação de ao menos um brasileiro. Educação lidera o pódio, com 16.672 artigos publicados entre 2015 e 2020. Se o tema surpreendeu, lembre que psicologia é o curso que mais recebe estudantes de graduação no Brasil. Logo, há mais mão de obra. Os temas seguintes são biodiversidade, nanopartículas e pecuária e aquicultura, tá? Ao chegar ao resultado, o relatório faz uma análise da frequência das palavras-chave contidas nas pesquisas. Por exemplo, as palavras ovelha, gado estão relacionadas à agricultura, enquanto entrelaçamento quântico e ondas gravitacionais são dos campos da física teórica. O relatório ainda mostra os países que mais fazem pesquisa em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos está presente em 36% dos artigos brasileiros realizados em colaboração internacional. Depois vem Inglaterra, Espanha, França e Alemanha. Pronto, feita a leitura, faz comigo então. Em relação à estrutura e seus sentidos do texto de apoio, assinale a alternativa correta, tá? Diz assim: o texto apresenta os temas de pesquisas mais investigados no Brasil, tá? O estudo mostra que o Brasil não faz pesquisa em parceria. Não, faz sim. Então colocou aqui, só se você não sabe, né? Que a Alemanha, a França e a Espanha, a Inglaterra ficam na Europa, tá? Então tá bom, então. Tá errado.
Por meio da investigação da frequência de palavras-chave contidas nas pesquisas brasileiras, observou-se que o tema de educação lidera o ranking, segundo de estudos matemáticos. Errado. Não são estudos matemáticos, tá? Eles são seguidos, né? Tá aqui, do que? Ele falou aqui, né? São seguidos, ele fala a respeito de educação. Aqui, ó, os temas seguintes são biodiversidade, nanopartículas e pecuária e agricultura. Nada a ver, tá? Tá, letra C. Os Estados Unidos lideram a parceria da pesquisa com o Brasil, assim como a educação é a temática mais estudada, embora não haja uma explicação clara para esse alto resultado. Ele falou assim, que pesquisa, ou melhor, que a psicologia, né, é a que tem mais demanda, né, então por isso uma explicação, né? Ele explica assim. Tá errado. Fácil, né, cara? Fácil. O texto apresenta os temas de pesquisas mais investigados no Brasil. A educação aparece à frente, relacionada ao fato de que a pedagogia, eu li psicologia, né? Desculpa. Pedagogia é o curso que mais forma no país. Só para desencargo de consciência que vai. Então, olha aqui, ó. Lembre que pedagogia, eu li psicologia, tá? Perdão, mil perdões, tá? Lembre que pedagogia é o curso que mais recebe estudantes de graduação no Brasil. Então, tá bom, confere. Confere, então, com o original, a letra D, supostamente. Por quê? Porque a gente vai conferir o E aí. Países asiáticos realizam pesquisas em parceria com o Brasil. Não citou um asiático, tá? Só europeus, tá bom? O principal tema de investigação e pesquisa brasileira é a educação. Isso é verdade, mas não falou de asiáticos, tá? Vamos lá, vai para o 12. Considere o sentido para a palavra destacada, tá? Para chegar ao resultado, o relatório fez uma análise da frequência. Frequência é omissão? Assiduidade, né? O que ela é? Ah, tá, desculpa. Vamos ler o resto. Qual das seguintes palavras apresenta um antônimo? Contrário, tá? Então, frequência não é omissão. Assiduidade seria sinônimo. E irregularidade seria o antônimo, tá? Constância é frequência, lacuna não é o caso, tá? Então, no caso aqui, irregularidade, frequência, irregularidade, letra C, o seu antônimo, o seu contrário, tá? Foram 20 questões, cara. Vai lá, faz comigo aqui. Considerando o plural da palavra palavras-chave, por que assim? Pois bem, no caso, quando você tem um substantivo composto e os dois substantivos são formados, respectivamente, né, pelo o primeiro termo substantivo e o segundo termo substantivo, você tem um caso de duplo plural. Se você for pensar bem, ser ou haver o duplo plural não é algo raro em língua portuguesa. Muitas palavras podem ter dois plurais. É o caso do hífen, né? É hífens ou hífenes, tá? No caso do plural do substantivo composto também. Por quê? Porque neste caso você tem uma regra específica. Qual que é a regra específica? Quando o segundo termo for um substantivo e ele classificar o primeiro termo no sentido de limitar, classificar, quer dizer, não é qualquer palavra, uma palavra-chave. Você pode variar apenas o último elemento. Agora, também tem outro problema. Como são dois substantivos, são dois elementos variáveis. Então, também estaria correto o plural palavras-chaves, tá? Bom, mas ele quer o mesmo que aconteceu com palavras-chave. Identifique no texto, assinale a alternativa que também apresenta o correto plural dos compostos. Não, ele está falando do correto plural, tá? Então, vamos lá. Couves-flores, errado. Porque ou você vai variar somente o primeiro, couves-flor, para atender a regra, ou você vai variar os dois, só o último não pode, tá errado. Abaixo assinados, tá correto, tá? Porque abaixo aqui é advérbio, assinados é adjetivo, correto. Mas couve-flor já tá errado. Então, normalmente eu faço o seguinte, achou errado, já pula pro outro, tá? Então, vamos lá. Saca-rolhas, tá certo, porque saca é verbo, rolha é substantivo, correto. Beija-flor, errado, porque beija é verbo, então é invariável. O correto seria beija-flores. Guardas noturnos está correto, tá? Guarda é supostamente um substantivo, noturnos um adjetivo. Então, guardas noturnos é o correto. Manga-espadas, errado. De novo, mesmo procedimento, tá? Espada, que é um substantivo, está qualificando a manga. O correto seria mangas-espadas ou mangas-espada. Pé de cabra está errado, tá? Quando o composto é separado por preposição, você pode variar somente o primeiro, tá bom? Então, são pés de cabra. Vice-presidência, tá certo. O prefixo vice não tem variação, tá bom? Guardas marinha, errado, tá? Como são guardas noturnos, guardas marinhas, teria que variar os dois.
Aqui também está errado. E são pés de moleque. Couve-flores, de novo errado, igual a letra A. Letra E, salvos condutos. Então aqui o salvo fazendo papel, né, de adjetivo, tá bom? E condutos, os dois foram variados, correto. Bananas prata, tá vendo? Substantivo e outro substantivo aqui. Então, neste caso, o que aconteceu? Somente o primeiro foi variado. Mas se é prata, não é adjetivo? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ele é um substantivo, tá? E abaixo assinados, como eu falei, aqui ela está correta. E mais um errinho aqui, né? Conforme reforma ortográfica, né? Ele dá para dar a entender, deixa eu subir mais um pouquinho, ele dá a entender que abaixo assinado é tudo junto, ó, teria que ter um hífen aqui, tá? Só para constar, tá? E aqui a alternativa correta é a letra E. Faz 14. Em relação aos sentidos do texto, considere o trecho se o tema surpreendeu, tá? A palavra para assinalar a alternativa correta, tá? A gente vai fazer o quê? O sentido dessa palavra. Que sentido que ela é? Ela é uma conjunção. Se ele está falando que ela é uma conjunção temporal, já está errado, tá? O C é uma conjunção condicional. Note aqui, ó, ele está falando que ela é causal. Pode ser causal? Pode, tá? Mas note que aqui ela não dá causa, ela dá a condição. Se o tema surpreendeu, lembre que pedagogia, tá? Então, no caso aqui, é nitidamente uma conjunção condicional. A resposta correta está na letra E. Certo? Afirmar que ela é uma conjunção concessiva, tá tudo errado, tá? O C não pode ser concessivo, não pode ser algum. 15, vamos lá? Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da vírgula, quer dizer que tá tudo errado, tá? Vamos lá, faz comigo aqui. O relatório, para chegar ao resultado, tá vendo? É um advérbio, tá deslocado, tá correta a vírgula. Fez uma análise da frequência das palavras-chave, de novo aqui, teria que ter o if aqui, contidas nas pesquisas. Supostamente, a correta letra A. Vamos conferir? Produzido pelo Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, o relatório mapeou, está vendo? O relatório mapeou. Quem mapeou? O relatório, separou o sujeito do verbo. Errado. Inadmissível, tá? Enquanto entrelaçamento quântico e ondas gravitacionais são campos, tá vendo? Quem que são campos? Entrelaçamento quântico e ondas gravitacionais, tá? Então, neste caso aqui, ele errou porque o enquanto, até que tudo bem, há algum problema quanto a essa vírgula aqui, separando a conjunção temporal, tá? Na verdade, enquanto entrelaçamento quântico e ondas gravitacionais são campos da física teórica. As palavras, o que deveria ter a vírgula? As palavras ovelha e gado estão relacionadas à agricultura, tá? A vírgula deveria estar aqui para isolar a oração subordinada que é temporal, tá bom? Adverbial temporal. Colocar essa vírgula aqui não tem razão de ser. Você está separando os sujeitos do verbo. Está errado. Letra D. Com 16.672 artigos publicados entre 2015, educação lidera. Tá vendo? Quem que lidera? Educação. Está errado, cara. Tá errado. Tudo errado. Faz a última aqui dessa alternativa. Os artigos científicos presentes no Web of Essence serviram. Notem, quem serviram? Os artigos. A vírgula está separando o verbo do seu respectivo sujeito. Isso é inadmissível, tá? Tá bom, então. Faz a 16. Observa-se que a palavra vem, identifica no trecho, depois vem, Inglaterra, tal, permanece acentuada. Considere a reforma ortográfica, tá? A partir desse contexto, assinale a alternativa que também apresenta palavras nas quais, tá, a presença ou ausência do acento está correta. Então, vamos lá? Diz assim a 16, tá? Pelos, epopeia e tramóia. Pelos não tem mais acento, tá? Para não ter mais acento. O correto é leem, fiéis e geleia não tem mais acento, tá? Tá errado. Anzóis está correto, joia está correto e argui está correto, tá? Então, supostamente, o correto é a letra D. O correto da 16 é a letra D. Anzóis, porque é uma oxítona, tá? Joias é paroxítona, não pode ser acentuado. E argui não tem mais acento. Tinha, mas não tem mais, tá? Polos não é acentuado, tá? A ideia não, creio não, mas o correto é a letra D. Faz a 17? 17 tem uma tirinha. Como é tirinha, vamos fazer a leitura. Sou simpática só com quem merece. Você não é simpática com ninguém. Minha noção de meritocracia é bem.
rígida. Vamos ver? Com base na leitura da tirinha, assinale a alternativa correta, tá? Ao usar a palavra meritocracia, a personagem destaca que apenas alguns mereciam a sua simpatia. Ademais, para qualificar a sua meritocracia, ela utiliza o advérbio de afirmação bem, tá? E o adjetivo rígida, necessariamente aqui, bem rígida. O rígido é adjetivo bem. Qual que é o problema aqui? Ela utiliza o advérbio de afirmação. Não. Nesse caso é um advérbio de intensidade, tá? Tá errado, tá? É advérbio de intensidade. Errado. Letra B. Ao usar a palavra meritocracia, a personagem destaca que apenas alguns merecem sua simpatia, tá bom? Ademais, para qualificar a sua meritocracia, ela utiliza os adjetivos, não é adjetivo, tá? Então é um advérbio de intensidade, tá? Vamos lá. C. Ao usar a palavra meritocracia, a personagem destaca que apenas alguns mereceriam a sua simpatia. Ademais, para qualificar a sua meritocracia, ela utiliza os advérbios bem e rígida. Aí agora tá certo. Advérbio bem, mas só que rígida não é advérbio, é adjetivo. Já sei como é que eu sei que rígida não é advérbio, no caso, aqui é um advérbio de modo. Porque rígida tem concordância, tá? Se fosse, ele concorda que é bem rígida, tá? No caso aqui ele vai concordar com quem? Que vamos ver aqui. Minha noção, tá concordando com noção, a noção é rígida. Então, se fosse conceito, seria meu conceito de meritocracia, é bem rígido, tá bom? Então, o advérbio ele não tem variação, não posso chamar isso de advérbio, tá? Nos dois primeiros quadrinhos, o uso dos advérbios, tá? O uso dos advérbios, deixa eu ver aqui. Só, não e ninguém auxilia na especificação. Então, notem, ninguém não é advérbio. Ninguém é pronome, tá? Então, tá errado. Nos dois primeiros quadrinhos, o uso dos advérbios só e não, correto? E do pronome, tá certo? Ninguém auxilia na especificação de modo como a personagem define sua simpatia e como as pessoas, as outras personagens, né, exercem essa simpatia. Correto, cara. Só, não e ninguém reforça a ideia de negação, né? Cara, o correto é a letra E, tá bom? Deixa eu marcar aqui, só para constar. Muito bem. 18, cara, vamos lá, caminhando para o final, foram 20, tá? Considere o texto da tirinha. Minha noção de meritocracia é bem rígida. Qual das seguintes alternativas poderia substituí-lo sem prejuízo do sentido? Vamos ver? Tem uma percepção estrita de meritocracia. Correto, né, cara? Rígida, estrita, correto. Tem uma definição atenuante, não tem nada a ver. Tem uma concepção altruísta, não tem nada a ver. De um ponto de vista aquém, não. Aquém não. Efêmero também não. Nada a ver, né? Correta a letra A, tá? Muito bem. Olha o que ele vai falar. As palavras, no caso aqui, né? Merece, meritocracia e simpática e com, quanto ao acento tônico, aí você fala assim, mas Gessé, elas não são acentuadas. Tá, elas não são acentuadas, mas elas possuem tonicidade, tá? Toda palavra tem sílaba tônica. Não quer dizer que ela não seja acentuada, ela não tem sílaba tônica. Com exceção, é claro, dos monossílabos átonos. Se uma palavra ela tem 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, ela é obrigada a ter sílaba tônica. Qual que é o problema? É que a gente não acentua essa sílaba tônica, tá? Ou melhor, a gente acentua somente casos estritos, tá bom? Então tá bom, então. Faz comigo aqui. Merece é uma paroxítona. Correta a letra A, tá? A letra C já está errada. Ó, não ajuda muito, né? Todas são paroxítonas. Tá bom, então. Meritocracia. Trata-se de um hiato, trata-se de uma paroxítona, tá? Meritocracia. Paroxítona. Paroxítona, letra A, paroxítona, correto. Paroxítona, oxítona, errado. Oxítona já falei que está errado. Paroxítona, correto. Paroxítona e oxítona, errado. Tá? Simpática, proparoxítona, lembra? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá vendo aqui, ó? Paroxítona, proparoxítona, correto. Paroxítona, oxítona, já viu que está errado. Aqui também já está errado. Paroxítona, correto, cara. Qual que vai ser a distinção aqui? A última, né? O com, o que ele é? Uma oxítona? Não. O com é um monossílabo átono, tá? Então lembra,
Todas as palavras em língua portuguesa, elas têm sílaba tônica. A única que não vai ter vai ser o famoso monossílabo átono, tá? Aí, no caso, o que acontece com algumas preposições, alguns pronomes, é o caso do com. É um monossílabo átono, correto? É a letra D. Faz o 20 aqui comigo. Outra tirinha, tá? Leia a tirinha apresentada a seguir. Vamos lá? Armandinho foi com o suco para o sofá. Ai, meu Deus. Está tomando cuidado, filho? Não. Suco de acerola. Tá vendo? O Armandinho não entendeu a pergunta. Tá bom, então. Faz comigo aqui. Com base na leitura, assinala a alternativa correta. Deixa bem em cima para não ficar atrapalhando aqui. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia. Correto. Há um fator polissêmico. Da forma do gerúndio tomando. Correto. Que provoca humor. O verbo tomar, no contexto intransitivo, recebe complementos com sentidos distintos a partir da interpretação divergente feita por pai e filho. Note, cara, parece que tá certo, né? Só que ele está chamando o verbo tomar de intransitivo. Isso está errado, tá? Porque neste caso, tanto no primeiro quanto no segundo, o verbo tomar, ele vai requisitar, mesmo sendo gerúndio, tá? Porque funciona assim, colega. Você tem uma locução verbal, está tomando, tá? Quando você tem uma locução verbal, você vai analisar o verbo principal, que sempre vai estar na forma nominal, seja particípio, seja infinitivo, seja gerúndio, tá? Então, tomando é um verbo transitivo direto, tá? Então, ele é verbo transitivo direto porque quem toma, toma algo. Você está tomando cuidado, entendeu, cara? Filho. Aí ele fala, não, suco de acerola. Quer dizer, eu estou tomando suco de acerola, porque o menino acha que tomar é de tomar o líquido. E o pai está usando no sentido de ter cuidado, né? Toda afirmativa está correta. O problema é chamar o verbo tomando, gerúndio, de intransitivo. Está errado. Vamos lá. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma gerúndio tomando. Correto. Que provoca humor. O verbo tomar, no contexto transitivo indireto. Errado. Sabe por quê? Porque tanto o menino fala que ele está tomando suco de acerola e o pai fala que ele está tomando cuidado. Ele está no formato de verbo. Aqui, na letra A falou que é intransitivo, está errado. E na letra B está falando que ele é verbo transitivo indireto, está errado. Na tirinha, vamos lá. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma gerúndio. Cara, tá tudo correto aqui. Que provoca o humor, tá vendo? Todas elas estão evocando a mesma afirmativa, correto. Cansativo assim, né, cara, fazer assim. O verbo tomar, no contexto transitivo direto, correto, recebe complementos com sentido distintos, verdade. Mesmo tendo sentido distintos, ele continua sendo verbo transitivo direto, a partir da interpretação divergente feita por pai e filho. O pai pergunta, meu filho, você está tomando cuidado? Você está tomando cuidado? Ele fala, não, estou tomando acerola. E o sofá já está manchado, já também. Tem mais essa. Muito bom, maravilha, criança, né? Ah, tá. A supostamente alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque a gente vai conferir o resto. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia do verbo do particípio toma, correto, que provoca humor. O verbo tomar, no contexto transitivo direto, correto, recebe complementos com sentido distinto, correto, a partir da interpretação divergente feita por pai e filho. Parece estar idêntico, né, cara? No contexto verbo transitivo direto. No contexto transitivo direto. Vou ler aqui, parece estar idêntico. Deixa eu ver aqui. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma verbal gerúndio. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma gerúndio tomando. Ah, aqui, ó. Achei, desculpa, li muito rápido. Polissemia da forma do particípio, não é particípio, isso é gerúndio. Então tá errado. Ele tá vendo se você sabe nomear as formas, sabe fazer a nomenclatura correta, né, das formas nominais. Na tira, o humor é motivado pela polissemia da forma particípio. De novo, ó, particípio. Tá? Muito bem, ele mudou aqui para intransitivo, mas o problema é chamar de particípio, tá? Então aqui ele chama de gerúndio, correto, e ele fala que é verbo transitivo direto. Correto, tá? Pronto. Aí começam as questões de informática, que tem sido uma praxe, né? Primeiro as questões de língua portuguesa e depois as questões de informática. Tá bom, então? Pronto, concluímos. Pois bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Esse é o Gramática Descomplicada. Eu sou o professor Gessé Cortez, tá bom? E
Essa foi a prova, né, em nível superior para a Sanesul, aqui a empresa de saneamento do estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Foram algumas observações, está tudo, o gabarito, a prova, tudo correto, tudo tranquilo, tá bom? Se você, volto a dizer, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Caso alguém esteja se preparando também para uma prova AOCP, tá bom? Meus amigos, então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.